Fala, meus queridos, tudo beleza aí? Olha só, a gente vai de exercício 17 hoje, Unesp 2014. Ei, Unespinha, faculdade do meu coração, é assim. Eu fiz o curso de física lá. Foi muito sofrido, mas foi muito bom também. Olha só, a figura representa a trajetória semicircular de uma molécula de massa m ionizada com carga mais Q e uma velocidade escalar v quando penetra numa região R, essa região aqui, né, de um espectrômetro de massa. Depois eu discuto com vocês o que é um espectrômetro de massa. Nessa região atua um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da figura, com sentido para fora dela, representada pelo símbolo. São esses símbolos aqui, essas setinhas, né? Repare que está a pontinha da seta. Então, esse campo ele está saindo do plano, né, da tela em nossa direção. Beleza, a molécula atinge uma placa fotográfica onde uma marca situada a uma distância x, olha, do ponto de entrada. Então ela entrou, ela tinha uma velocidade. Quando ela entrou nessa região que tem esse campo magnético saindo desse plano, ela sofreu aqui uma ação desse campo e ela veio até aqui, numa trajetória semicircular. Ó. Então, aqui a placa fotográfica que registra, então, exatamente aonde que ela vai ser atingida. E ele está dando aqui essa distância x, que seria o diâmetro dessa semicircunferência. Né? Se fosse uma circunferência, aqui teria o diâmetro x. Então, o raio dela é x sobre 2. Beleza. Considerando as informações do enunciado e da figura, é correto afirmar que a massa da molécula é igual a... Repare aqui que é uma questão literal. A gente precisa perder um pouco de preconceito desse tipo de questão, porque elas são ótimas para a gente treinar conceitos e também treinar processos algébricos. Então, para você que está estudando, fica uma dica de não se aborrecer com problemas desse tipo e ter uma certa perseverança, porque eles são muito úteis e muito importantes para a nossa metodologia de estudo. Pode confiar nisso, funciona. Então, ele quer a massa dessa molécula. E como é que a gente vai pensar nisso? Primeiro vamos ver o conceito por trás, né? A gente sabe que quando nós temos uma carga elétrica, que ó, com uma carga mais que, com uma certa velocidade, então ela estava vindo tranquilamente, ela podia estar vindo daqui assim, ó, com essa velocidade. Quando essa carga que tem uma velocidade, ela encontra um campo magnético, surge uma força chamada força magnética. Então a gente sabe disso. Essa força magnética, o seu módulo, a gente consegue calcular conhecendo o módulo da carga, o módulo da velocidade, o módulo do campo e o ângulo feito entre o vetor velocidade e o vetor do campo. No caso aí, eles são perpendiculares, né? Repare que se o campo magnético está saindo para fora desse plano e essa carga está entrando, então significa que eles, entrando justamente nesse sentido, né, que está indicado, significa que eles vão ter um ângulo aqui de 90 graus. Então esse seno aqui, ó, de cara, o seno de 90 graus, a gente sabe que é 1. Então essa nossa força magnética, ela simplesmente vai ser calculada como sendo o módulo de Q, esse V e o módulo do campo magnético. Beleza, a gente então tem que conhecer essa expressão para sair desse problema. Porém, ele está relacionando, ele quer que a gente relacione a massa dessa partícula. Então a gente sabe o seguinte: se essa partícula teve o seu movimento alterado, significa que uma força foi acionada, né, foi executada sobre essa partícula, e repare que ele fez um movimento do tipo circular. Se fez um movimento do tipo circular, significa que deve existir uma resultante centrípeta, que é uma força que faz com que corpos façam trajetórias circulares. E essa resultante centrípeta que aparece, ela é justamente devido a essa força magnética. Então a gente vai igualar a força centrípeta com essa força magnética, que é justamente a geradora da resultante centrípeta. E você deve lembrar que
A força centrípeta, ela é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A segunda lei de Newton, né? Só que a gente sabe que a aceleração centrípeta, ela é relacionada com velocidade de raio da seguinte maneira, ó. Ela é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio dessa trajetória. Beleza? Repare que apareceu a massa aí, então, só que a gente não tem esse raio. Foi dada aquela distância x. Se foi dada a distância x, o raio dessa trajetória é x sobre 2. Então a gente pode colocar já aí, ó, esse x sobre 2. Então, quer dizer que essa força centrípeta, ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por x sobre 2. Esse sobre 2 eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Tá bom? Então a gente chega aqui, ó, nessa equação e a gente sabe que elas têm que ser iguais. Então a gente iguala essas duas equações e resolve o problema para a massa, ou seja, a gente isola a massa. Tudo bem? Então, olha só, vamos fazer isso. Vamos pegar aqui a equação 1 igualar com a equação 2. Eu vou fazer em azul, então, ó. A gente tem ali que Q é o módulo de Q, né? Qzinho é a carga, vezes a velocidade vezes o campo magnético constante, vai ser igual a... Eu vou dar uma ajeitada, eu vou colocar aquele 2 do lado do mv quadrado dividido por x. Beleza, meus queridos. Por quê? Porque agora a gente isola essa massa aqui, ó, e chega na resposta. Então, isolando essa massa aí, a gente vai ter o seguinte, ó. Repare só, a gente vai fazer algumas manipulações algébricas e teremos que essa massa vai ser igual a Q vezes VB. Esse x vai para lá multiplicando, né? Então ele vai aparecer aqui em cima. E aqueles termos que estão ali do lado do m, a gente divide os dois lados para sumir do lado daquele m direito, e eles vão aparecer justamente aqui embaixo, ó, 2v quadrado. Só que dá para a gente dar uma simplificada, porque tem um v quadrado embaixo e um v em cima, então significa que a gente pode ir um pouquinho além. Então agora eu vou colocar em azul a resposta final aqui embaixo, e finalmente chegaremos que essa massa ela vai ser igual a Q vezes o campo vezes o x dividido por 2v. Repare que a gente cortou esse v de cima com o v de baixo, então a gente obtém esse resultado. É assim que os espectrômetros de massa usam a física a seu favor para calcular as massas de fato dessas partículas que se tem o objetivo de saber justamente qual é essa grandeza, tá? Então, se a gente perceber, vai ser a alternativa E, a correta, que é Bx dividido por 2V. Então, um problema de força magnética, que também envolve resultante centrípeta, e a gente então sai dele de uma maneira até que relativamente tranquila, né? Ei, Nespinha! Eu coloquei aqui, ó, só para completar, que a gente pode usar a regra da mão esquerda para a gente associar esses vetores, né? Quando a gente tem um campo, né, uma partícula carregada aqui ó, no centro da mão dele, aqui, ó, uma certa velocidade, então se a gente alinhar esses vetores do jeito que estão alinhados aí, né, o dedo médio na velocidade, o campo no indicador, você vai perceber que a força ela está justamente perpendicular ao plano formado entre B e V, dando então um caráter tridimensional a essa força magnética que aparece. Então, é a regra da mão esquerda, existe a regra da mão direita também para isso, mas essa é uma regra mais completa, chamada de regra de Fleming também, tá? Legal, né? Espero que vocês tenham curtido. Um pouco foda, mas nada que a gente não consiga tirar de letra
se a gente der uma treinada e também tiver com os conceitos bem afiados. Eu deixo aqui meu costumeiro abraço a vocês e a gente se vê amanhã. Até já!